Olá pessoal, aqui é Rogério Lima e esse é mais um tutorial para o canal Tropical Cyborg. Essa semana eu andei meio atrapalhado e por muito pouco eu não consegui manter o meu objetivo de ter um tutorial por semana, tá? Como hoje é sábado, então acho que a gente pode considerar ainda como sendo essa semana, então eu consegui cumprir o meu objetivo aí para o pessoal que assina o meu canal, tá? Eu vou cada vez mais procurar me disciplinar e botar os vídeos até quinta-feira, que era o meu objetivo inicial. Essa semana realmente eu não consegui. Mas, enfim, temos ainda aqui o sábado e vamos fazer um tutorial aqui. Esse tutorial vai ser rapidinho, mas vai ser uma dica legal. Quem assistiu o meu último tutorial aí sobre shaders, eu comentei sobre shaders complexos, né, que muitas vezes a gente faz no Cinema 4D, que ele tem possibilidade de fazer shaders muito legais, você conseguir resultados excelentes, mas existe um preço para isso, que é o tempo de render, né? Quanto mais complexo o shader que você criar, maior vai ser o tempo para renderizar esse shader, né? Obviamente a gente tem esse problema, mas a gente também tem algumas soluções para a gente contornar esse problema. Então eu vim aqui falar sobre o Bake Object, né? Que é uma forma de você fazer com que esse shader complexo que renderiza mais lentamente, ele possa renderizar de uma forma mais rápida, né? E você conseguir agilizar o render das suas cenas, né? Então aqui, ó, no monitor, eu coloquei aqui uma esfera simples, né? Uma esfera poligonal. Eu tenho aqui na minha cena só duas luzes para iluminar a cena aqui, para a gente ver ela de uma forma mais legal. E eu apliquei nela aqui um shader, que é um shader que ele já vem aqui no Content Browser, né? Se você, dependendo da versão que você tiver, se você for aqui nos presets, você vai encontrar aqui Body Shader, e a gente tem vários presets aqui interessantes que usuários do Cinema 4D fizeram e colocaram aqui, né? Então são vários shaders interessantes. Esses Body Shaders são shaders que simulam coisas naturais, né? Orgânicas, né? E eu apliquei um shader desse, como é de se esperar, um shader desse que é um shader bastante complexo, né? Tem bastante detalhes, tem um certo grau de complexidade, ele vai demorar um pouquinho mais para renderizar, né? No caso aqui, como a cena é uma cena bastante simples, é só uma esfera com algumas luzes, eu vou renderizar aqui essa nossa esfera e eu vou ver aqui, ó, que ela tem esse tempinho aqui de renderização, está vendo? Ela não é que é um render absurdo, né, de tempo, mas ele demora 7 segundos para renderizar somente essa esfera, né? Não é nada fora do normal, mas imagina que você tem uma cena muito mais complexa, com muito mais shaders complexos também na mesma cena, então você pode imaginar que você pode ter algum problema de tempo de render, né? Então como que eu vou contornar isso? O Cinema 4D ele tem um recurso bastante legal que se chama, tá aqui, ó, tá nesse comando aqui no Object Manager, Objects, e eu tenho esse comando aqui, Bake Object, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o objeto, no caso a esfera que eu quero aqui, vou vir aqui no Object Manager, Objects, e vou dar aqui, ó, Bake Object. Ele vai abrir essa janelinha aqui, tá? Essa janelinha aqui vai ter uma série de parâmetros aqui para eu selecionar, que são o que eu quero que eu vou fazer, que participe dessa operação de bake, tá? Então nesse caso aqui eu selecionei as UVs, né, que são o overmap do meu objeto, eu quero que manter elas, né? No caso aqui não faria muita diferença, tá? Porque eu não fiz nenhuma alteração na UV dessa esfera aqui. Mas imagina que você tem um personagem, que você teve um trabalho de horas para você manipular e você deixar o VMAP do jeito que você queria, e na hora de fazer o bake você esquece de clicar esse botãozinho aqui, e o Cinema 4D vai refazer toda a VMAP da forma dele, né? Isso pode ser uma coisa que você não deseja, né? Então é legal você pensar, lembrar desse botãozinho aí na hora de você clicar o bake, tá?
Então tá aqui, ó, Keep Up, o Vs, né? Eu botei aqui Illuminate, porque eu quero que no meu bake também seja considerado a luz que eu coloquei aqui, né? A iluminação. Eu botei aqui Single Texture, que eu quero que esse bake aqui gere somente uma textura, eu não quero várias texturas, e eu não quero que ele modifique aqui o meu objeto, porque eu não cliquei isso aqui, porque eu queria mostrar o resultado para vocês, tá? Aqui embaixo, esse Super Sampling aqui é um comando que quando ele vai criar o mapa de textura já com Baked, né? Você pode estabelecer alguns pixels a mais ou a menos daquilo da textura que você vai fazer, né? Então, isso aqui é uns parâmetros que normalmente você não mexe, tá? Esse Super Sampling e o Pixel Border, eu não aconselho a mexer não, tá? A não ser que você, na hora de fazer o bake, você veja que esteja aparecendo alguns pontinhos pretos ou algum defeito no seu render. Então, provavelmente, é o momento de você mexer nesse Pixel Border aqui, tá? Mas eu não aconselho mexer, deixar no default aí, né? Aqui no Edit High, a gente vai definir a resolução da textura que vai ser gerada, né? Aqui eu botei uma textura de 2K, né? 2048 por 2048. O formato que você quer que gere o seu arquivo, né, de textura. E aqui a profundidade de cor e tal. Por quê? O que o Bake ele vai fazer? Ele vai transformar tudo isso aqui que são uma textura que você criou de forma paramétrica, ele vai criar um mapa de bitmap, né? Uma imagem mesmo, né? Um TIFF, um JPEG e tal, representando essa textura, né? Então eu só clicar aqui depois, você selecionar aqui o path name, né? E você selecionar onde que você vai salvar a sua textura. No caso aqui eu criei um folderzinho aqui, Baked Textures, aqui no meu desktop, e clicar aqui o Bake, tá? Eu não vou clicar porque eu já fiz isso de antemão para mostrar para vocês aqui no tutorial. Eu não vou clicar aqui porque esse processo ele demora um pouquinho, tá? Como no caso aqui, exatamente, até porque como eu botei uma textura aqui com uma resolução razoável de 2048, ele demora um pouquinho. A vantagem ele vai demorar para fazer o bake, mas vocês vão ver agora a diferença que faz na hora de dar um render, tá? E essa demora que eu quero dizer, assim, ó, aqui embaixo a gente está até vendo aqui, ó, o tempo de bake que ele demorou 2 minutos e 16 para fazer o bake dessa esfera. Então, assim, vai demorar um pouquinho, mas não é também nada fora da realidade, tá? 2 minutos de bake. Então tá. Então a gente já viu aqui, ó, que renderizando essa esfera, ela demorou 7 segundos para ser renderizada, né? Depois que eu clicar aquele comando bake, o que vai acontecer? O que vai acontecer vai ser o seguinte: a sua esfera original ela vai aparecer com esses 2 pontinhos aqui habilitados, né, o vermelhinho, né, no caso ela vai deixar de estar visível no viewport e no render, e vai aparecer uma cópia do seu objeto aqui em cima com os 2 habilitados, né? E esse aqui é o seu objeto com bake. Então você vê aqui que no texture tag, ó, eu tenho aqui nesse texture tag, eu tenho, se eu clicar 2 vezes eu vou ver que eu estou com o meu coração aqui aplicado, né? Que é essa textura aqui paramétrica que eu apliquei. E aqui nesse Sphere 1 ele tem esse outro material aqui que ele criou, material Sphere, né, que ele chamou de Sphere, e com uma textura aplicada, ó, no Luminance, né, no canal Luminance, né. Então agora eu vou dar um render aqui e vocês vão ver, ó. O que aconteceu? Já está renderizado. Você viu como é automático? Eu cliquei aqui, não deu nem tempo de piscar aqui ó, esse aqui é o objeto original, com 7 segundos de render, e esse aqui foi o objeto Baked, que ele veio está dando como 0 segundo de render. Então você pode imaginar que isso numa animação que você tem muitos frames de render, por exemplo, a diferença que isso faz, né? Se você tiver 10 segundos de animação, você já ganhou mais de 1 minuto de render, né?
e por aí vai. Então, óbvio, a gente olhando aqui, a gente percebe que existe, não foi, está muito próximo, né, do que foi do objeto inicial, com a diferença que ele tem algumas diferençazinhas aqui de não especula, por exemplo, eu acho que ele tá muito intenso, né? Mas isso tudo são coisas que a gente pode, ou de repente você pode avaliar e achar que não faz muita diferença para você, ou simplesmente você pode ajustar os parâmetros aqui do seu shader antes de dar o bake, até você conseguir o resultado que você está buscando no objeto final, né? Com a diferença que, olha o ganho que a gente vai ter no tempo de render, né? De 7 segundos para 0 segundos de render, tá? Então foram décimos de segundo ou centésimo de segundo para renderizar esse objeto, tá bom? Então esse foi o nosso tutorial de hoje. Foi um tutorial bem rapidinho, mas de uma funcionalidade que eu considero bastante útil e importante. Só vou falar também aqui da limitação dessa técnica, que é a seguinte: da forma que ele renderiza aqui, ele vai considerar, ele vai renderizar nessa textura, vai ficar também toda a situação de luz do objeto e tal. Então, se tiver sombras aqui, por exemplo, ele vai estar fixada na sua textura, né? As sombras e tal. Então essa técnica, ela funciona mais no caso de você estar tendo uma cena que você tem um objeto que ele é estático lá, que ele não vai se mover em relação às luzes na tua cena, tá? Se o objeto ele se move em relação às luzes, então na hora de fazer o bake, quando você for dar aqui o bake, você não clica essa tab aqui Illuminate, tá? Então o que acontece? Ele vai fazer o bake das texturas, mas vai desconsiderar a iluminação da cena. Então aí o objeto ele vai estar, a iluminação do objeto ele vai estar atuando, ele vai estar considerando a iluminação da sua cena, né? E não mais a iluminação do bake, tá? Então se você quiser que o objeto ele se mova na cena e tal, e tenha uma interação com a luz, então na hora de você dar o bake você não clica aqui no Illuminate. Se o objeto vai estar estático, você clica aqui no Illuminate, que ele já vai considerar inclusive a situação de luz e sombra da sua cena e não vai ter esse cálculo de processamento na hora de renderizar, tá bom? Então esse é o tutorial de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês agilizar o render de vocês, e semana que vem a gente está de novo aí com mais tutoriais, tá bom? Qualquer coisa aí, vocês, como eu falei sempre, comentem aí, participem do canal, peçam tutoriais de técnicas que vocês ainda têm dúvidas, e participem, assinem o canal e continuem acompanhando os meus tutoriais, tá bom? Então é isso aí, até a próxima.